A paz do Senhor aos irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o nosso Messias, nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez. Mais uma vez, vamos estar aqui com os irmãos uns momentos, daqui a pouco. E nesses momentos eu quero passar para os irmãos algum entendimento de que o Senhor Deus, Ele não mudou as coisas. Nós estamos caindo num engano. As pessoas, as religiões, os teólogos estão nos levando para a mudança de Bíblia, do que está escrito, argumentando que é necessário atualizar a palavra. Não é verdade isso, irmãos. Não é verdade isso. O Senhor, Ele sabe o que Ele falou. E se nós olharmos para a palavra com atenção, nós sabemos o que o Senhor quer dizer. Não precisa atualizar coisa nenhuma. A vontade que essas pessoas têm é de ter uma Bíblia própria para mandar nos outros, dominar. Isso é o que o ser humano faz. Ele sempre domina sobre alguém. E esse domínio aprisiona. O Senhor foi morto numa cruz para que você seja livre. Então não deixa ninguém te aprisionar. Entenda, isso é importante. A gente não pode estar reunido como igrejas, prédios, religiões imensas, com milhares de pessoas, seguidores dessas dominações, preso. Então, a cruz serviu para quem? A cruz serve para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Entenda isso, irmãos. A gente vai para o Antigo, aquilo que se diz Antigo Testamento, que não é verdade. O Testamento é um só. A palavra, se os irmãos prestarem atenção nas palavras que são sugeridas no nosso dia a dia como cultura religiosa, é para abafar a Bíblia. Você fala o Antigo Testamento, significa que é uma coisa velha, que não serve para nada. E é uma mentira absurda. O Testamento não é antigo, ele é atual. Não existe Novo Testamento. É só prestar atenção um pouco. É uma armadilha. Existe uma nova aliança, que é na cruz, não um Novo Testamento. O Testamento, a nova aliança, ela te dá a condição de não cumprir as leis, porque são duras de ser cumpridas, na condição de você estar no Filho de Deus que pagou os seus pecados. Mas as leis não mudaram. Elas são as mesmas. E se você não cumpri-las, você vai pagar com a própria vida na eternidade. Então, qual que é a graça? A graça está no Senhor, porque Ele tira de você o peso da lei. E você vive nele. Mesmo nos erros, e às vezes, e muitas não cumprindo a lei, você está nele. E como está pago o seu pecado, o Senhor te vê nele. Essa é a condição simples de entender e glorioso demais. Amém? Abra aí para a gente levar a ideia de que o Senhor não mudou para algumas informações que os irmãos precisam ter a partir de Êxodo 22, abre lá, Êxodo 22, o versículo é o 21, e aqui algumas coisas que o Senhor está orientando para que nós façamos dessa forma. E os irmãos vão entender que o Senhor não mudou isso aqui. Ele nunca mudou isso aqui e não vai mudar nunca. Nós vamos responder por isso aqui. Então presta atenção, irmãos. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Então o Senhor cobra de nós que o nosso antepassado foi prisioneiro, escravo no Egito. E como nós sabemos, e deveríamos saber, pelos estudos bíblicos, o que passamos, os nossos pais passaram lá, a gente não deve oprimir as pessoas que perdem as suas nações. Como aconteceu agora na Venezuela, com esse processo de comunismo no mundo todo,
Os venezuelanos entram pelo Brasil na parte alta, lá pelo Amazonas, Roraima, lá por cima. Eles entram no Brasil por lá, para fugir dessa opressão. E como está acontecendo agora aqui embaixo com a Argentina, que está indo por mesmo processo. Então o Senhor quer que trate bem essas pessoas, porque elas já estão desprovidas de um monte de coisa. Chegar numa terra estranha, o que eles vão fazer? Amém? Glória a Deus. Se sentir totalmente rejeitado. Agora preste atenção nisso aqui, que isso é importante. Isso aqui é o nosso dia a dia. Não afligireis nenhuma viúva e nenhum órfão. Não afligireis nenhuma viúva e nenhum órfão. Olha o cuidado que o Senhor tem, a proteção que o Senhor dá para as pessoas. Glória ao nome do Senhor. Se afligirdes de alguma maneira, isso aqui, irmãos, é mandamento do Senhor, então você presta atenção. Se afligirdes de alguma maneira e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. O Senhor coloca como protetor dos fracos aqui. E uma viúva, ela é fragilizada. Um órfão, uma pessoa, uma criança, por exemplo, que não tem pai ou não tem mãe, ele fica muito fragilizado. O Senhor está dizendo aqui, não oprima essas pessoas, socorre essas pessoas. Eles precisam de ajuda. E o Senhor se coloca como protetor deles aqui. Amém? Então, se eles clamarem, o Senhor está dizendo aqui, ele vai ouvir. E a minha ira arderá. E eu vos matarei a espada. Olha, isso aqui é sentença. Eu os matarei a espada, e vossas mulheres serão viúvas, e vossos filhos serão órfãos. Aqui a lei, a justiça do Senhor, ela é poderosa. O Senhor é super protetor. E nós vamos entender isso na palavra. Ele é muito protetor. Daqueles que são dele, claro. Porque as pessoas reclamam, o Senhor não liga para mim. Não liga mesmo. Você não liga para ele, ele não liga para você. Isso é condição bíblica. O Senhor protege aqueles que são dele. E ele reage rápido contra aqueles que são dele. Contra os fragilizados. Amém? Se emprestares dinheiro a qualquer do meu povo. Olha, presta atenção novamente. Se emprestares dinheiro a qualquer do meu povo, que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota. Não vai cobrar juro. Nem lhe imporás usura, taxas. Você não vai cobrar nada dele. Essa é a condição do Senhor. Eu conheço a história aqui, cantora Sueli, de uma pessoa que precisou do dinheiro da igreja para resolver algumas coisas, e a igreja simplesmente negou. Amém? Estou certo ou estou errado? Eu não quero contar a história aqui, mas a igreja, ela é em bens, em tamanho, em dízimo, que já, na minha opinião, não é para cristão dízimo. Nossos pais, os pais nossos, a partir do Messias, os discípulos e a sequência, nunca cobraram dízimo de ninguém. Nunca cobraram dízimo de ninguém. Esses dízimos, eles vêm sendo cobrados aí de 200 anos, 200 e poucos anos para cá. Ele virou uma tradição das igrejas evangélicas. O que as pessoas faziam era ofertar. Amém? Glória ao nome do Senhor. Mas as igrejas cobram o dízimo. E erradamente, aí para mim um segundo erro, os pastores cometem um segundo erro. O primeiro de cobrar o dízimo, o segundo de achar que o dinheiro é deles. E as pessoas necessitadas, precisando resolver os seus problemas, precisam daquele dinheiro e são-lhe negados isso. Se você olhar isso aqui, irmãos, se você entender isso aqui, se tiver vontade, se alguma hora você tiver vontade de acreditar na Bíblia, porque infelizmente nós não estamos mais acreditando naquilo que o Senhor falou, o mundo mudou, o nosso Messias ele é humilhado, enxotado de todo lugar. Jesus é enxotado de todo lugar hoje. Não se aceita mais ele. Daqui a pouco nem nas igrejas falam mais dele.
Porque as igrejas estão operando numa situação comercial tão fácil de ganhar um dinheiro, porque oprime a pessoa, coloca o dizimista contra a parede, que ele não tem como não fazer de outra forma. Porque ele acha que o Senhor vai abandonar ele, se ele não der o dízimo. Ele acha que o Senhor não é mais com ele, se ele passar a não dar o dízimo. Ele fica numa situação sem saída. E as igrejas estão se acomodando tanto nisso, que daqui a pouco elas não precisam nem falar de Jesus mais. Daqui a pouco vai apostatando, como a própria palavra nos ensina que vai acontecer isso. Então, irmãos, acredite na palavra do Senhor. Acredite naquilo que Ele está falando. As pessoas precisam de ajuda, os irmãos precisam de ajuda. E se você pode, você tem que fazer. E não é para cobrar juro. Está escrito aqui, ó. Não serás para ele agiota. É para ajudar. Glória ao nome do Senhor. Se tomares a veste de teu próximo por penhor, você penhorou a veste da pessoa, falou, olha, eu preciso aí de R$1.000. Falei, então tá. Então você pegou alguma coisa, aqui está escrito vestes, de alguma coisa para garantir aquela dívida. Você vai devolver aquilo, mesmo que o irmão não pague. Mesmo que o irmão não pague. É o que está escrito aqui. Se tomares vestes do teu próximo por penhor, tu lhe restituirá antes do pôr do sol. Não é para ficar mais que um dia com você. Porque esta é a única coberta, é veste da sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que quando ele clamar a mim, eu os ouvirei. Eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Então o Senhor vai cobrar de quem não foi misericordioso. Os irmãos, eu sei que é repetitivo falar isso, e para mim também é repetitivo, mas nós temos que entender a palavra, nós temos que voltar para a Bíblia. Nós não podemos ficar vivendo de pregações eloquentes. Não podemos, nós temos que estudar isso aqui, entender isso aqui, nos encaixar dentro daquilo que é o reino do Senhor. E não é com pregação eloquente. Amém? Glória ao nome do Senhor. Entenda aí, ó. Êxodo 23. Só uma folhinha para frente aí. E só um versículo também. No mesmo assunto. O versículo é o 9. Diz assim. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fosse estrangeiro na terra do Egito. Então, estou falando aqui para os irmãos, os filhos de Deus, das duas pontas do país, aqui de baixo, perto da Argentina, e lá em cima, perto da Venezuela, e fora os tantos outros que buscam socorro. Embora nós sabemos que vem pessoas infiltradas nesse meio aí, para desestabilizar o nosso governo, e a partir daí criar uma condição para que o Brasil seja aprisionado, como foi a Venezuela e como foi a Argentina aqui. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, em Deuteronômio 10, no livro um pouquinho para frente, Deuteronômio 10, para a honra e glória do nome do Senhor, Deuteronômio 10. Achou? O versículo é o 17. Diz assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, é acima de todos. Você imagina que tenha outros aí, nós sabemos que não. Mas como havia uma confusão de deuses nesse tempo aqui, tanto que as pessoas oravam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque definia para quem estava orando. Existiam muitos deuses, como ainda existe hoje. E o Senhor é Deus sobre todo mundo. O Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível. Deus é terrível, para fazer justiça também, viu? Que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, não tem conversa. Isso aqui não é tribunal superior de homens, em que se aceita a recompensa para dar sentença. O Senhor não precisa disso. As pessoas vão se calar diante dele aqui e vai pagar caro por tudo que estão fazendo hoje aqui. Ele faz justiça ao órfão e à viúva.
e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Faça isso você também. Tira essa gente do sofrimento, principalmente num tempo desse aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que os comunistas estão tirando nosso alimento, nos obrigando a ficar dentro de casa. Como que uma pessoa desprotegida, frágil, vai conseguir sobreviver num tempo desse? Que tipo de formação que vão ter os órfãos? Você, se você se diz igreja do Senhor, você precisa ajudar esse povo aqui. E não só esse, existe muita gente fragilizada hoje aqui. Amém? Nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Portanto, amai o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra de Egito. O Senhor continua lembrando. Em todas as leituras, vocês foram isso. Então não pode desprezar uma pessoa que está nessa condição hoje. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás, e a Ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Dizem que não pode jurar pelo nome de Deus. Pode, ele está falando, jure pelo nome do seu Deus. O que não pode é jurar falso. E tem um monte de gente que faz isso o dia inteiro. Não usar o nome do Senhor em vão. Amém? Se você é do Senhor, Ele garante aquilo que você está falando. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas. E agora o Senhor fez com que sejas uma multidão como as estrelas do céu, como somos hoje. Multidão no mundo todo como estrelas do céu. Amém? Glória ao nome do Senhor.